Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Queria deixar mais uma mensagem aqui para vocês, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Versículo 20: O que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, que significa prazeres próprios, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Agora vejam que interessante. Quando lemos a partir do versículo 1 do capítulo 7, a Bíblia vai nos mostrar que alguns fariseus começam a questionar os discípulos de Jesus, e até ele próprio, sobre eles comerem sem lavar as mãos. A tradição dos judeus era muito exagerada, digamos assim. E eles, como o próprio Jesus dizia, eles coavam um mosquito e engoliam camelos. Isso quer dizer o quê? Eles davam atenção a coisas que não eram tão importantes assim, e aquilo que era importante, eles ignoravam ou rejeitavam. Mas vejam o que Jesus fala a respeito desse questionamento. Ele diz: olha, o homem não se contamina com o que vem de fora, ele se contamina com o que vem de dentro. A Bíblia nos mostra em Isaías 64, verso 6, que as obras de justiça que o homem tem são trapos de imundícia. O homem, por dentro, Isaías também fala, ele expectora maldade, iniquidade. Depois de Adão, o homem ele começou a pecar de maneira deliberada. Depois de Adão, quando Adão erra, quando Adão peca no jardim do Éden, todos os filhos de Adão, eles vêm com este defeito, o defeito do pecado. E Jesus lista esses defeitos, como foi lido aqui. Do coração do homem procedem maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avarezas e por aí vai. A lista é longa. O homem em si, ele não é bom. Jesus nos ensina um princípio de que o homem ele é impuro, não pelo que ele come. Ele é impuro pelo que ele fala, pelo que ele reproduz, de dentro para fora. O problema, irmãos, não está fora do seu corpo. O problema está dentro do nosso corpo. O homem, ele não aprende a ser mal. O homem nasce mal. A Bíblia diz em Salmos 51, verso 5, se eu não estiver enganado, onde o próprio Davi, ele escreve que em iniquidade ele foi formado, e em pecado ele foi concebido por sua mãe. O homem nasce do pecado. Ele reproduz esses pensamentos, essas práticas pecaminosas. Mas o que é que eu estou querendo dizer a vocês aqui? Da mesma maneira que o homem nasce com este pecado, o homem nasce com essa inclinação de fazer o mal, o homem nasce com este câncer espiritual, esta doença que se chama pecado, iniquidade. Jesus tem a cura para isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se faz tudo novo. Jesus, ele nos mostra na sua palavra que um homem pecaminoso, um homem que reproduz pecado, um homem que fala pecado, um homem que pensa em pecados, ele pode ser transformado pela sua graça e pela sua redenção. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estavam longe da glória de Deus, mas somos salvos gratuitamente pela graça e redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 7 que pelo seu sangue temos a remissão dos pecados e temos o perdão das ofensas através das riquezas da sua graça.
Em Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz que aquele que nos ama, ele tem o poder de nos lavar os nossos pecados através do seu sangue. Por mais que você seja pecador, por mais que você tenha errado na sua vida, por mais que você reproduza estes pecados, se você é ímpio ou se você é um crente que está sem compromisso na igreja, eu quero dizer a você que existe um escape, existe uma saída, existe uma transformação. Você não precisa viver dessa maneira, você não precisa morrer nos seus pecados. Cristo, Ele pode transformar você, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode limpar você. Ele pode arrancar esses pecados. Ele pode transformar você, fazer com que você seja uma nova criatura. Você não precisa viver neste mundo de maneira vergonhosa e no final desta vida ser condenado. Cristo pode limpar você e te salvar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.